Hoje nós vamos estudar, ou falar um pouco, conversar com vocês acerca da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, 11 a 32. Interessante que essa única parábola que o evangelista, que os evangelhos destacam, é no livro de Lucas. Essa parábola é o único lugar que ela vai estar. É uma parábola cheia, recheada de lições, eu diria para vocês, algumas complexas. Às vezes a gente dá um nó no cabeção para poder entender o que de fato Deus queria com isso. Mas a mensagem principal, essa parábola, ela está junto mais de 3 outras, né? As parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida. Então, são parábolas que estão no sentido de que Deus, como Pai, Ele se preocupa com cada um de nós, e Deus quer recuperar cada um dos seus filhos. Se eu tivesse que dar um título a essa parábola, eu não daria a parábola do filho pródigo, eu daria a parábola do pai amoroso. Um dos maiores desafios que nós temos como pai é permitir que os nossos filhos cometam erros, para que com esses erros eles possam vir aprender. Existe um desejo quase que natural de nós como pai, de tentar proteger os nossos filhos, especialmente deles mesmos. No entanto, se eles aprenderam as lições verdadeiras do amor do pai, ou se eles não aprenderem, é melhor você deixar eles irem. Mas antes de vocês deixar eles irem, vocês como pais têm que ensinar o caminho do amor, o caminho de Deus na vida deles. Sabe para quê? Para que lá na frente ele possa saber que existe um caminho, e ele possa saber qual a trilha que ele tem que trilhar para reencontrar o caminho de casa de volta. Então, pais, vocês têm esse desafio. E a beleza dessa parábola é que o filho voltou. Ele voltou porque ele conhecia a justiça do seu pai. Ele lembrou de tudo que o seu pai tinha mostrado, muito embora ele nem tenha tido a capacidade de entender que o filho sabia de tudo aquilo. E aqui, meus queridos, não trata-se apenas de uma relação pai e filho, vai além. Aqui tem uma relação pai e irmãos, irmãos e irmãos, e tem uma outra personagem nessa parábola, que são os servos. Então o filho aprendeu o relacionamento do pai com seus irmãos, aprendeu o relacionamento com seus servos, e a certa altura da parábola a gente vai dizer que ele vai reconhecer o carinho que o seu pai tinha com seus servos. Então, pais, ensine o caminho do amor aos seus filhos, para que um dia eles possam encontrar o caminho de volta, caso eles percam o rumo temporário nas suas vidas. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque ela não vai se perder na volta. Nós temos esse desafio. A Bíblia está cheia de personagens que perderam o caminho. O povo de Israel, quantas vezes não perderam o caminho? O que dizer de Sansão? Errou o caminho algumas vezes. O que dizer Jonas? Propositalmente errou o caminho. Mas tem algo interessante em tudo isso. Eles acharam o caminho de volta. Nós estamos aqui diante de 2 filhos com 2 perspectivas diferentes. Nós temos aqui um filho esbanjador, um filho desrespeitoso, um filho inconsequente. Nós temos um outro, aparentemente centrado, focado, porém com crises existenciais visíveis: avareza,
míope, com a mentalidade de servo e de escravo, quando ele de fato era um filho amado. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta em Lucas 15, e nós vamos passear sobre essa parábola. Eu não vou ler essa parábola, porque a gente vai gastar uns 10 minutos para ler. Eu vou lendo e estudando com os irmãos. Eu vou fazer algo descritivo do que eu estou falando, do que a Bíblia diz. Vamos lá, já está aqui Nicolas. Lucas, já está aqui, né? Havia um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da minha herança que pertence a mim. Então ele dividiu a propriedade entre eles. Eu quero aqui com esse versículo que você entenda a maturidade que tinha nesse jovem. Ele chegou para o pai e disse: pai, dá-me. E muitas vezes, quando nós conversamos com Deus, a nossa conversa com Deus é mais: dá-me, eu quero, o Senhor tem que me dar. Muitas vezes nós não oramos com essa característica, e nós vamos ver que esse servo, ele teve uma postura diferente depois que ele passou por uma dificuldade. A tônica, a melodia que ele tinha na cabeça passou a ser outra. Ele mudou o enredo da sua história. Não era dá-me, ele tinha uma outra característica que ele substituiu. E mesmo assim o pai dividiu a sua propriedade. Meus irmãos, aqui nós precisamos ver algo que era contra a cultura daquela época. Um filho chegar para o pai e pedir sua herança, o pai ainda sendo vivo. E aqui nós vamos observar 2 características: uma forma desrespeitosa, que desonrava o pai, pedir herança, falar de dinheiro, principalmente naquela cultura. E um outro aspecto que nós vamos ver aqui, parece algo que não faz muito sentido. Ele pediu herança, era mais ou menos assim, antes do pai morrer, era como se ele estivesse dizendo para o pai: pai, eu prefiro que o senhor morra, para eu ficar logo com a minha herança. Aquilo era triste para um pai. Vocês que são pais, se coloquem agora, pense com empatia, diante da situação que nós temos aqui. Então, mas o que eu acho interessante é que mesmo a despeito de tudo isso, o pai chega e repartiu a herança. E algo interessante aqui, que é para a gente entender melhor, ainda as agruras do pai diante dessa mensagem. O versículo 13 vai dizer: passando muitos dias, o filho pediu tudo que o pai tinha e ainda ficou possivelmente na casa do pai por um longo tempo. E o pai, eu imagino que o pai insistia para que o filho não saísse de casa. E o texto vai dizer que muitos dias se passaram e o filho mais novo reuniu tudo que tinha e não foi para o bairro seguinte, ele foi para bem distante, mais ou menos assim: eu quero me livrar de vocês, eu quero distância de vocês. E a Bíblia diz que ele pegou aquela herança e lá ele desperdiçou tudo. Ele desperdiçou toda a fortuna que tinha. E nós, como pai, nós temos uma característica: às vezes quando um filho nosso pega nosso dinheiro, pede alguma coisa, a gente sempre tem eu diria que aquela expressão: olhe, dinheiro não se acha em caçada alta, isso aqui custou muito suor, então trate de não desperdiçar aquilo que você está recebendo. Tem alguém aqui que se identifica com isso? Bem, talvez seja só eu que seja desse jeito, talvez eu que sou o ruim nessa história, né? Vocês não fazem isso. Meus amados, mas
Eu amo esse texto, porque ela traz uma lição muito importante para nós. Quantas pessoas que nós conhecemos passaram 1, 2, 3 anos orando para que Deus lhe desse um emprego, para que Deus resolvesse sua situação financeira, e Deus, pelos processos da vida, pela sua misericórdia, pela sua bondade infinita, Ele vai lá e concede. A pessoa recebe um emprego, e essa pessoa ela começa a se dedicar tanto ao seu trabalho que esquece a casa de Deus. Quantas pessoas aqui oraram tanto a Deus para arrumar um namorado, passaram mais outro tempo orando para noivar, e durante o noivado, até imagino, tudo se babando ali, igual eu como pai estava aqui vendo os meninos, né, observando eles, e no subconsciente do pai e da mãe, quando eu me casar, eu vou assumir um compromisso com Deus, eu vou ter filhos, e meus filhos eu vou criar na escola dominical, meus filhos vão estar direto na igreja comigo. Não sei por que isso não acontece. Às vezes eu fico pensando, será que nós estamos realmente preparados para que Deus possa responder às nossas orações? Será que Deus, quando responde às nossas orações, a nossa atitude é outra? Esse rapaz pegou toda a sua fortuna, mas desperdiçou de forma fácil, vergonhosa e triste para os que estavam em torno dele. Eu gosto do versículo 14 a 15, vamos passar lá ele. Diz que ele desperdiçou toda a sua fortuna, gastou tudo o que tinha. E o texto continua dizendo que teve uma grande fome e ele não tinha nada para comer. E ele foi trabalhar com um fazendeiro, o qual deixou ele se alimentar da comida dos seus porcos. E ele alimentava-se e aproveitava para encher seu estômago com comida, com as quais os porcos eram alimentados. O versículo 16 é interessante, porque mesmo isso não conseguia satisfazer a fome daquele rapaz. E eu posso te afirmar com certeza, que uma vida de pecado nunca satisfará a tua fome. Você pode sair de casa, você pode deixar seu lar, você pode encarar o mundo com aquela perspectiva, que no mundo eu vou encontrar tudo aquilo que eu quero liberdade, eu não quero ninguém dizendo o que é que eu tenho que fazer, eu quero trabalhar, eu quero ter minha independência financeira. Eu quero liberdade, eu quero ver o que é que o mundo tem para me oferecer. Eu quero muitos seguidores nas minhas redes sociais, eu quero ser o cara. Mas eu digo para você, nada disso vai te desfazer, porque a tua sede, a tua fome é uma fome espiritual. E fome espiritual, só o poder de Deus pode satisfazer isso na sua vida. Não afronte. Saiba disso. Sabe, algumas pessoas têm tentado a escalar o sucesso nas suas vidas. Só que tem um problema. Elas colocam uma escada no prédio errado. E daqui a pouco elas se dão conta que ela pensava uma coisa, mas está em outro lugar. Eles pensavam estar bem sucedido, mas está igual aquele jovem, verdadeiramente num chiqueiro, porque é raro o caminho. Então, ele estava com fome, versículo 16, ele estava com fome, ninguém lhe deu nada melhor. Veja o que diz o versículo 17,
Então ele caiu em si. Ele pensou: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Acho que todos nós, vez por outra na nossa vida, nós precisamos dessa reflexão. Onde eu estou e onde eu quero chegar? O que eu estou fazendo? O que vai acontecer com a minha vida? E aquele jovem caiu em si. Ele caiu em si e disse: meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que aquilo que eu estou fazendo realmente está trazendo satisfação para a minha vida? Sabe, talvez alguns de vocês hoje aqui possa estar perdido, mas você precisa de um despertamento. Você precisa acordar, e quando você vai acordar, você vai dizer: uau! Foi que eu fiz na minha vida. E aquele jovem caiu em si. E os versículos 17 a 19 vai dizer o seguinte: ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Eu vou me levantar e irei para a casa de meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado filho teu. Recebe-me apenas como um dos teus empregados. Eu gosto desse texto. No início, quando ele pediu herança ao pai, ele me dizia: dai-me, dá-me, dá-me, eu quero, dá-me. Agora ele muda o discurso. Agora ele vai dizer: faça-me. Faça de mim o que tu queres que eu seja. Faça de mim o que tu queres que eu seja. Não importa se eu for apenas um empregado em tua casa, mas seja feita a sua vontade. Crentes, criança, imaturo, dizem sempre: dá-me. Agora crentes maduros, experimentados, eles têm uma outra perspectiva. Ele vai dizer: seja feita a tua vontade na minha vida. Nós temos que aprender com essas lições. Jesus Cristo, quando trouxe essa parábola, ele trouxe uma situação possivelmente hipotética, porém é algo do nosso cotidiano. Eu creio que todos nós, de alguma forma, nos identificamos com as lições que essa parábola, com que Jesus quis trazer para nós. E sabe, é interessante pensar que aquele rapaz, ele gastou seu dinheiro com bebidas, com excesso, com mulheres, com jogos de azar. E àquela altura ele não podia nada satisfazer a sua fome. E aqui tem uma mensagem espiritual para você. Você pode pensar que tem todo mundo a seus pés, mas é melhor perguntar: e quando a música parar? E quando a festa acabar? E quando o dia estiver amanhecendo? O que eu fiz na minha vida? Então tudo aquilo, todo aquele dinheiro, toda aquela fama, de certa forma não preenche os vazios que ele tem. E aquele jovem terminou num chiqueiro. Posso dizer para vocês, meus queridos, o pecado sempre tem consequências. Sempre. Tenha certeza disso. A Bíblia lá em Romanos 6 e 23, Nicolas, lá em Romanos 6 e 23, vai dizer que o salário do pecado é o quê? A morte. Então o salário tem consequência. Nos leva à morte espiritual. Salmos 38 e 3, Davi diz algo interessante: não há coisa sã na minha carne,
por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos, por causa de quê? Do meu pecado. Então o pecado tem suas consequências. Gente, mas a bondade de Deus é tremenda, é tão forte, que Ele mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. O sangue de Jesus Cristo foi vertido para que nós fôssemos salvos. Então foi preciso sangue, foi preciso a vida de outra vida para poder eu e você estarmos salvos. Aqui ou acolá, há pessoas que precisam tomar uma decisão de voltar para casa. O seu pai está esperando você de braços abertos. Ele está procurando por você, porém você tem que tomar uma decisão. Você precisa convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração, arrepender-se dos seus pecados e descobrir que você precisa ter uma vida real, não uma vida de aparência, de festa, de farras, uma vida fingida, uma alegria amarela, que não tem substância, porque o mundo não tem nada a lhe oferecer. Mas como é que um pai se sentiu? Talvez aquele jovem pensava o seguinte: bom, mas como é que meu pai vai reagir a tudo isso? E aí nós cometemos alguns erros. Muitos de nós às vezes estamos fora dos caminhos de Deus, ou estamos totalmente, nunca tivemos ideia do que é estar aos pés de Jesus Cristo. E a gente tem aquela falsa ideia de dizer: bem, eu vou primeiro me limpar, eu vou resolver meus problemas, eu vou me reconciliar com minha esposa, eu vou me limpar. Mas quando você pensa dessa forma, você está querendo tomar o lugar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz: é o meu sangue que te limpa de todos os teus pecados. Nada do que você fizer vai adiantar, porque só Jesus Cristo é que pode te salvar. Mas como é que o pai se sentiu? E agora, aquele jovem, ele se levantou e foi ter com seu pai. Versículo 20. Mas enquanto ele estava muito longe, o pai viu e se emocionou, e cheio de piedade, compaixão, abraçou o filho, beijou fervorosamente. Interessante aqui é que o pai tinha uma perspectiva possivelmente diferente de alguns de nós. Talvez na perspectiva de outra pessoa, quando ele olha aquele filho, será que ele estava pensando que o filho vinha arrependido, ou talvez que o filho estava voltando para pedir mais dinheiro, porque já tinha torrado tudo? Mas o pai, ele não quer saber a forma como você está. E hoje nós cantamos um hino aqui, parece que os meninos estavam sintonizados, eles não sabiam nem do que eu ia falar. Mas nós somos atraídos pela presença de Deus. E Deus estava muito mais preocupado em atrair aquela jovem do que ficar preocupado com o que ele tinha feito, com o que ele poderia ter feito de diferente. Ele estava preocupado com outras coisas. E aqui nós vemos que o pai, ele se alegrou com algo que era positivo, não com possíveis ilações acerca de aspecto negativo sobre a volta daquele rapaz. Observe aqui que ele colocou os olhos no seu filho, e de forma positiva, e isso o pai marcou o filho e saiu ao seu encontro. E o texto diz que ele correu. Naquela época da cultura judaica, meus amados, correr, um idoso correr era algo que não era permitido, era algo que era contracultural.
Mas muitas vezes Deus deixa essas formalidades para abraçar um dos seus filhos. Aquele filho, eu imagino que o bicho estava fedorento, viu? Qual foi o último emprego dele? Ele trabalhava com os porcos. E aquele filho não pensou, eu vou me limpar, eu vou fazer isso para encontrar o meu pai. Ele foi do jeito que estava. Interessante que aquele filho chegou perto do pai e o pai disse: meu Deus, esse meu filho estava numa situação difícil. Que bom que agora ele tá comigo. Interessante que o pai deu ao filho a sua herança, mesmo sabendo que ele ia desperdiçar. Existia essa possibilidade, porque muitas vezes, para recuperar um filho pródigo, você tem que deixar eles irem. Alguns pais têm que entender isso. Veja a atitude errada daquele rapaz. As atitudes dele nunca teria sido suficiente para ser consertada no conforto do lar dos seus pais. Ele teve que passar por aquelas provações, para que o caráter dele fosse revelado e restaurado a sua relação com seu pai. Ele teve que enfrentar duras realidades na sua vida. Ele teve que acordar e perceber que ele tinha uma casa para voltar e para chegar. Então, pais, demonstre aos seus filhos o quão amados eles são, para que eles encontrem o caminho de casa quando eles estiverem prontos para voltar. Essa é a história do filho pródigo. Vamos agora para o irmão do filho pródigo. Vamos ver as similitudes que existiam entre os dois e as diferenças. Bem, o que dizer do irmão mais velho? Muitos de nós talvez nos identificamos como ele. Esse meu irmão sempre deu trabalho ao meu pai, porém meu pai só tem olhos para ele. Algum de vocês se identifica com isso? Os nossos filhos mais trabalhosos é o que recebe mais atenção nossa. Será que nós temos algo do irmão do filho pródigo? Gente, uma coisa que me incomodava, graças a Deus que Deus me livrou disso. Eu digo para vocês, eu não tenho um testemunho de ter feito tanta coisa errada na minha vida, de ter um testemunho exemplar. Eu era perdido, eu era um viciado, eu era um drogado, eu era assassino, eu fazia isso, eu era um adúltero. Não tenho isso, eu não tenho isso. E parece-me que os testemunhos que dá Ibope é de pessoas com essas características. Eu lembro aqui que teve uma vez que chegou um ex-presidiário e lotou aquele Campo da Graça, para o cara dizer que tudo errado que ele fez e depois o poder de Deus que restaurou ele. E aquilo me incomodava para caramba. Eu digo, meu Deus, Deus. E eu aqui na casa do Senhor, nasci nos bancos de uma igreja, não perdi uma escola dominical, todo culto de oração estou aqui, e não tem valor nenhum para isso. Talvez você está aqui na igreja, em algum ministério, você trabalha e ninguém reconhece o que você faz, e aquela pessoa mais ranzinza, que dá mais trabalho ao pastor, é o que tem a atenção de todo mundo. Será que nós temos essa mesma perspectiva? Aqui talvez tenha mães que cuidam dos filhos, levanta logo cedo, dá banho, lava a farda da escola, leva para o colégio, vai buscar para o colégio, e depois os meninos fica com atitude totalmente desnecessária com a mãe, às vezes distrata, fala, desrespeita. Será que nós não pensamos como esse filho pródigo? O filho pródigo tem algumas lições boas, e agora eu vou falar um pouco da complexidade que eu vou falar. Eu espero que vocês não confundam, e eu seja claro, e o Espírito Santo me oriente para a gente
pensar acerca disso tudo que eu falei, né? E a gente vai achar que o irmão, algumas pessoas acham que o cara era vítima, né? O irmão dele pegou tudo que o pai gastou, torrou tudo, e depois volta para casa com a cara mais lambida, e o pai ainda dá uma festa. Paciência, né? Mas vamos entender que talvez o amor de Deus é tão incompreensível para muitos de nós. Primeira lição que nós temos com esse jovem é que você deve permanecer plantado na casa do Senhor. Você deve permanecer plantado na casa do Pai. Não te afaste de Deus, permanece plantado lá. E a gente vai ver lá nos versículos 12 e 13, e diz que o irmão mais novo pediu ao pai: dá-me parte da minha herança. E o pai repartiu com quem? Muitas pessoas acham que só um levou a herança, mas o pai repartiu a herança com quem? Com os dois. Um foi embora, e o outro resolveu o quê? Ficar com o pai. Sempre que falo com alguém sobre essa passagem, as pessoas acham que o pai só partilhou a herança com o filho, mas ele deu para os dois. Mas um escolheu um caminho e o outro escolheu ficar com o pai. O que se destaca no filho velho, mesmo quando ele receber a herança vinda do pai, ele sequer contemplava sair da casa do pai. Será que ele pensava: eu prefiro a promessa de Deus ou Deus da promessa? Se Deus respondesse todas as nossas orações, se Deus desse tudo aquilo que nós temos necessidade, que nós pedimos, será que isso alteraria a nossa fidelidade com Deus? Será que isso alteraria a nossa fidelidade com Deus? Eu quero hoje te entusiasmar para que você não se afaste de Deus. Olha o que está escrito lá no Salmo 92, dos versículos 13 e 14. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Interessante aqui que na velhice ainda darão fruto, serão viçosos e vigorosos. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Deixe-me dizer uma coisa: o caminho para você florescer, para você frutificar, é você ficar plantado na casa do Senhor. Não há nada no mundo que você possa te dar sucesso suficiente. Não há nada do mundo que possa te dar aquilo que você merece. Não há promessa de felicidade, não há promessa de prazer, não há promessa de riqueza, não há promessa de liberdade. Nada vai poder lhe desarraigar dos caminhos de estar plantado na casa do Pai. Eu não sei se vocês já viram aquela história do tigre. Eu vou contar para vocês, que talvez vai ilustrar o que eu quero dizer aqui para vocês. Diz que um tigre morava na floresta e alguns caçadores eram loucos para pegar esse tigre, porque ele era grande, forte. E ele sabia que os donos dos circos com certeza iam pagar um bom dinheiro. Mas só que esse tigre, ele era muito sagaz, não era fácil pegar eles. E eles montaram uma estratégia. Eles colocaram lá um açapão e lá colocaram todas as comidas que o tigre gostava. E o tigre disse: opa, vou lá. E na hora que o tigre foi pegar aquilo que ele gostava de comer, foi preso. Moral da história: nunca troque a sua liberdade por essas alfarrobas, por esses seus hábitos alimentares, por essa ganância por dinheiro, por essa ganância por poder, por essa
assiduidade de ser famoso, de ser um influencer na vida de outras pessoas. Não faça nunca isso na sua vida. Não vendas a tua liberdade em Cristo por nada nesse mundo. Não venda um lugar na casa do teu pai pela uma promoção no trabalho. Não venda a tua liberdade, o teu lugar na casa do Senhor com um relacionamento com uma garota, com um garoto, com um boizinho, com uma boizinha que não tem um verdadeiro compromisso com Deus. Não venda a tua liberdade por uma moto, por um carro, por prazer, por mulheres. Não faça isso, porque isso pode trazer muitos malefícios para a sua vida. Segundo lugar, não perca o foco, permanece plantado na tua missão. Aquele jovem, ele permaneceu plantado na sua missão. Eu adoro essa história é muito fenomenal, porque ela traz algumas coisas, e a gente pode até usar um pouco da teologia sistemática, quando a gente vai tentar fazer uma contextualização. Eu vou fazer mais ou menos aqui a contextualização, trazer para hoje, para os dias de hoje. Era como se aquele jovem que saiu, né, o pródigo, digamos que ele foi para o Rio de Janeiro, recebeu a herança, vou para o Rio de Janeiro. De tarde eu vou para o Maraca ver o Mengão jogar. Saí do Maraca, fui para uma boate. Lá peguei umas minas, um negócio, aquela coisa toda. Depois passamos num cassino. Depois demos umas tapas nos negócios por aí. Acordamos nos Arcos da Lapa. E passa tudo isso, né? E o irmão, logo cedo, antes de ir para o trabalho, pega o Insta e começa a ver aquilo que o irmão fez. Ele vê aquilo tudo, o que é que ele faz depois? Vai para o trabalho. De meio-dia, vê as bobagens que o irmão postou, almoça, volta para o trabalho. Deixa-me dizer uma coisa para você. Muitas vezes, nós nos afastamos dessas coisas, da nossa missão, porque muitas vezes nós queremos fazer comparações com pessoas que estão à nossa volta. E a gente às vezes perde o foco. Conta a história de um jovem que saiu para estudar da sua cidade e chegou na faculdade, morava lá na residência da faculdade. E lá os meninos sempre chamavam ele: ó, cara, vamos sair esse final de semana, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, vai ser algo seguro, não tem droga, não tem nada, é algo bom, a gente vai encontrar com as meninas, totalmente seguro. Mas aquele jovem tinha outra perspectiva. Ele disse: olha, segundo eu tenho prova, então vamos deixar isso para quando eu entrar de férias. Muitas vezes nós precisamos de foco. Será que tu deseja a vida dos outros? Será que tu queres aqui estar na igreja, um cargo mais, que te dê mais status? Mas deixa-me dizer uma coisa, você tem uma missão muito maior. Enquanto existir uma pessoa, aqui ou fora da igreja, que não conhece Jesus como o único e suficiente Salvador, você tem uma missão de pregar o Evangelho a essa criatura, para que essa criatura ela possa encontrar o caminho de Deus, e você deve levar isso até os confins da terra. Não perca o foco, continue plantado. Muitas vezes a comparação tira-nos o foco, mas a gratidão de estarmos na casa de Deus, ocupado, fazendo as coisas de Deus, olhando para a frente e para o alto, olhando para o autor e consumador da nossa fé, vai te levar a um outro nível. Veja o que diz Hebreus 10, 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu.
Quantos daqui seriam capazes de mudar o tempo verbal, ou o modo verbal, o tempo verbal, o modo verbal? Vamos mudar a pessoa aqui? Será que você poderia dizer esse texto aqui na primeira pessoa do singular? Por isso, eu não abro mão da confiança que eu tenho. Ela será ricamente recompensada. Eu precisarei perseverar, de modo quando eu tiver feito a vontade de Deus, eu vou receber o que Deus prometeu na minha vida. Então, meus amados, nós vemos aqui esses dois aspectos do jovem. Ele permaneceu e ele tem uma visão. Agora, vamos voltar um pouquinho e nas entrelinhas do que Cristo ensinou, vamos ver quais eram as perspectivas que ele tinha de permanecer e de ter uma meta, um foco, uma missão. A despeito dessas aparentes virtudes apresentadas pelo filho mais velho, percebe que, apesar dele permanecer na casa, possivelmente ele tinha outras intenções. Algumas coisas implícitas estão manifestas nesse texto. E sabe qual foi o gatilho para que revelasse a verdadeira intenção que ele tinha? Foi quando o irmão dele voltou. Quando o irmão dele voltou, acionou um gatilho na vida dele. O irmão dele voltou e o pai deu uma festa. Ele disse: espera aí é demais. Em último lugar, não desproteja o teu coração, permanece plantado no teu futuro. Veja só, a última parte dessa história é fantástica. O filho mais velho, estando no campo, diz a Bíblia, lá no versículo 25, Nicolas: e ao regressar, quando se aproximou da casa do seu pai, o que foi que ele fez? Ouviu música e danças. Chamou um dos empregados, ou de um servo em outra versão, e perguntou-lhe: o que era aquilo? O que está acontecendo aqui? E o empregado lhe disse: foi o teu irmão que voltou, e o teu pai fez um bezerro, matou um bezerro mais gordo para ele, por ter chegado sã e salvo. Versículo 28. Ao ouvir o servo, ele ficou com muita raiva, encheu-se de profunda ira, e ele resolveu não entrar na festa do seu irmão. Interessante aqui que Deus gosta de festa. E às vezes eu fico ouvindo algumas pessoas dizendo: a igreja de Cruz das Armas gosta de muita festa. Eu nunca vi, tudo na igreja acaba em festa. Não, mas é porque Deus gosta de festa mesmo. Os judeus, Deus ordenou no mínimo 6 festas, né? Se eu for pegar lá no calendário. O povo judeu gosta de festa. E Deus, quando teve uma situação dessa, né, fez uma festa. E não foi uma festa qualquer não, foi um churrasco regado a picanha, suculenta e gordurosa e gostosa. E aquele jovem, ele não quis entrar. Mas saiba de uma coisa: Deus vai dar festa, independente se você vir ou não vir. Tem aquela música do Fagner, Espumas ao Vento. Aquela música é muito show, viu, gente? Não sei se tem alguém que gosta daquela música. Cara, aquela música, o cara que fez estava muito inspirado. Ele vai dizer que: e de uma coisa fique certo, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa na hora que você voltar. Deus está dizendo isso hoje para você. Ele está com a porta aberta, Ele está com os braços estirados, Ele está ali aguardando você chegar. 29. Depois que o pai saiu e começou a implorar para que o filho entrasse, ele respondeu e disse:
Pai, eu te sirvo há tantos anos, eu estou aqui do teu lado todo esse tempo, eu nunca desobedeci às tuas ordens, e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Mania dos filhos, né? De sempre só vislumbrar o que o pai não faz, né? Isso, já pensou isso, né? Que os nossos filhos, sempre o que nós não fazemos é o que eles lembram, né? Aquele bilhão de coisas que nós fazemos, eles não lembram. Mas aquilo que a gente não fez, ele lembra. E ele disse: o Senhor nunca me deu nada, um cabrito. E ele deu um boi, né? Cabrito, boi, né? Ele deu um boi para o irmão e disse: um cabrito, já para dar uma humilhada no pai. E aquela discussão que ele tem já revela uma falta de respeito, similar ao que o filho anterior tinha tido. E ele vai dizer: agora a este teu filho, aí ele nega a irmandade, né? A este teu filho, gente, lá em casa, vez por outra, as meninas dizem isso, né? Agora com essa tua filha aí, né? O Senhor sempre fecha os olhos, sempre aí, os meninos sempre têm essas coisas, né? E traz à tona o pecado do irmão. Ele fez isso, ele fez aquilo. E o pai amoroso, diante desse cenário, ele vai dizer: meu filho, não poderia ser diferente, pois o teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então, o mínimo que eu podia fazer era dar uma festa. Jesus Cristo, na parábola das 100 ovelhas, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer: eu tenho umas 99 ovelhas, mas eu fico muito alegre quando eu vou atrás da que se desgarrou e trago. Não porque eu não gosto das demais, mas é uma alegria muito maior quando a gente recupera algo que está perdido. Agora aqui, entendam bem vocês, aquele estava perdido, mas as 99 tinham uma relação muito melhor com o pai, com o pastor, do que aquela que se desgarrou. O foco do amor, o amor é multidimensional, é outro. E muitas vezes a gente se apega a só uma versão do amor de Deus. O amor de Deus é completo. O amor de Deus, a bondade de Deus, ela é enorme. Ela abrange todos esses aspectos. Então, aquele jovem, ele se apega a isso, e nós vamos ver que aquele jovem, ele revela uma atitude de respeito. Aquele jovem não tem intimidade com o pai, que ele vai dizer: olha, eu estive sempre a teu lado. E o pai vai dizer: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Aquele filho, ele não tinha uma verdadeira intimidade com o pai, a ponto de entender que o que é do pai é dele. Aquele jovem, ele tinha um espírito de escravo, de servo, e não de filho. O pai, a despeito de ter recebido aquele jovem que estava fora de casa, recebeu como filho, e aquele que estava com ele era filho dele, mas aquele menino, ele era avarento, ele tinha toda a herança, mas nunca teve coragem de matar um boi, um cabrito, uma galinha, né? É aquele cara avarento que queria guardar tudo na sua vida. E ele estava muito preocupado com a recompensa do seu trabalho. A recompensa da nossa realidade, da nossa missão, a recompensa de não sairmos de casa, não é nós subirmos aqui no status da igreja, não é eu me comparar com A ou com B. O status da nossa missão, a recompensa da nossa missão, é o trabalho de nós vermos pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que estão na mesma condição desse filho pródigo chegar à casa de Deus. É nós vermos o poder de Deus operando nas nossas vidas, sendo nós um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor, para a gente encerrar cantando
um cântico. Eu vou convidar aqui todo o Ministério de Louvor. E nós vamos ver que nessa parábola, de fato, mostra o amor de Deus para com os seus filhos. Um que se perdeu e foi achado. Um outro que esteve sempre com o pai, mas nunca entendeu o amor do pai. Um que precisou dar com os burros na água, sofrer, comer as bolotas que o porco e o diabo amassou, mas ele encontrou o caminho de volta. E Deus hoje está com os braços abertos para que você retorne à sua casa. Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar? Porque Ele é quem começa a analisar essa letra com essa parábola. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Não é que nada de zen vai acontecer aqui, mas com uma perspectiva de privacidade. Nós sempre costumamos fazer esse apelo, e todos nós sabemos que precisamos de Jesus. E Jesus, através da sua morte, do seu sangue vertido, Ele tem poder de transformar a nossa eternidade. Ele tem poder de
transformar e dar propósito à nossa vida hoje. É possível que durante a sua vida você tenha tomado decisões erradas, mas você precisa tomar uma decisão certa de se reconciliar com Deus, fazer a tua paz com Deus, entregar a tua vida a Deus. E se calhar você precisa tomar essa decisão, talvez a decisão mais importante da sua vida, a decisão que te afasta desse propósito. Você se sente frio, o relacionamento que você com Deus talvez não seja o melhor, mas este é o momento de você estar próximo de Deus. Eu vou convidar você que entendeu essa mensagem, que entendeu o poder transformador, você que entendeu o caminho de volta, ou você entendeu que precisa do caminho para chegar até Jesus, eu queria que você desse um sinal com uma das suas mãos, para que nós pudéssemos nessa noite estar orando por você. Você que ainda não tomou uma decisão de estar aos pés da cruz, de saber que Jesus Cristo é o único que pode tirar você desse calabouço. Eu queria convidar você, onde você estiver, se é nas mídias sociais, que você possa levantar o emoji da mão. Se você está aqui e você quer publicamente que nós oremos por você, eu queria que você desse um sinal, para que nós pudéssemos fazer isso nessa noite. Vou convidar o pastor Davi para encerrar com oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por esta boa palavra que teu Filho entregou para os nossos corações. Que elas frutifiquem, ó Deus, nas nossas vidas. Pai querido, Pai amado, abençoa todos os pais aqui presentes e aqueles que não puderam estar presentes também. Guarda, ajuda, abençoa, protege, ampara. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença. Nos leve em paz aos nossos lares, nos ajuda em tudo e todas as coisas. Abençoa teus filhos que durante esta semana vão trabalhar, estudar e viajar. Guarda com tua mão. É isso que nós te pedimos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um dos seus filhos, aqui, ali, além, em todo o mundo. Amém. 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 Irmão, vamos se dirigir aqui para o salão da igreja, aqui do tempo atrás, né? Vai ter lá um bolinho para os pais, para as mães, para os meninos, para todo mundo. Deus abençoe a todos.